O tema de hoje se chama Aprendendo com o Céu. Eu penso que nas nossas vidas e na nossa caminhada, temos muitas pessoas e com muitas coisas nós aprendemos. E eu vejo que se existe um lugar, se existe determinado local que nós podemos acessar e buscar, para aprender e ter como exemplo, para que as nossas vidas, para que aqui nessa terra, a gente possa caminhar de uma forma solene que agrade ao Senhor, é aprendendo, é conhecendo, é entendendo aquilo que é manifestado no céu, aquilo que os anjos, aquilo que o Senhor, Ele manifesta ali no céu, na casa que Ele está preparando para nós, e de uma certa forma, copiar e viver também de uma certa forma, procurando trazer essas práticas aqui para a nossa vida, aqui para essa terra, aqui para esse tempo, aqui para o nosso dia a dia. E assim como o apóstolo Paulo, que eu li aqui anteriormente, e eu creio que muitas coisas, através dessa experiência, ele pôde aprender, porque ele viu, ele ouviu, ele teve essa experiência de ver muitas coisas ali. E ele trouxe isso para as nossas vidas, através dos muitos ensinamentos que ele foi deixando e escrevendo aqui na Escritura. E eu penso que tem um homem também, um homem que eu gosto muito, um dos apóstolos do Senhor. Do seu nome se chama João. E foi um homem também que caminhou com Cristo muito intimamente aqui nessa terra, onde a palavra de Deus nos diz que ele encostava ali a sua cabeça ali no ombro do Senhor. Um homem que andou com o Senhor, um homem que viveu e teve muitas experiências com o Senhor. Em Mateus 17, ali fala que em determinado momento o Senhor, Ele aparece, leva ali alguns discípulos para o monte e ali Ele se transfigura. Ele deixa ali de uma certa forma aquela figura humana para se transfigurar, para se apresentar na sua essência de quem Ele era para aqueles homens. A essência de Deus é manifestada e que experiência tremenda, que experiência poderosa. E esse homem que caminhou com Deus, e eu penso que só mesmo um homem que caminhou com Deus, para receber coisas, receber segredos do coração de Deus, receber revelações, visões que vêm da parte do Senhor para o seu povo, para a sua igreja. Eu gostaria de estar lendo com vocês um texto em Apocalipse 4. Vamos na mesma vibe do apóstolo que nos ministrou no último domingo. E eu quero ler com você esse capítulo. E ele começa dizendo assim, Apocalipse 4, vamos ler a partir do versículo de número 1. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falava comigo como trombeta, disse, suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam os outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal.
No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia a um leão, o segundo parecia a um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Glória a Deus, que texto tremendo, aplauda ao Senhor por esse texto, que texto poderoso. Cara, que tremendo esse texto. E, como eu disse, João foi um homem que teve muitas experiências com o Senhor. E dentro dessas experiências, ele é o responsável por escrever exatamente esse livro, que é um livro profético. E eu penso que ele é um livro que ele traz uma revelação poderosa de Cristo, mas também ele é um livro que ele traz a revelação das coisas que estão por vir. Ele começa no capítulo 1, dizendo exatamente, relatando uma experiência sobre o próprio Cristo, falando, relatando ali sobre os seus olhos como fogo, relatando ali sobre o seu cabelo branco como a neve. Olha só que coisa tremenda. Eu acredito que foi algo que ele viu e ali ele pôde relatar. Após isso, ele começa a escrever para as igrejas, relatando ali, passando um breve relato sobre a situação de como cada igreja se encontrava diante do Senhor. E logo após isso, exatamente no capítulo de número 4, aqui no versículo de número 1, ele começa dizendo: depois dessas coisas, ou seja, dessas coisas que se passaram, dessas experiências que ele teve, daquilo que ele viu e ele já escreveu, diante de mim estava uma porta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e eu mostrarei para você o que deve acontecer depois dessas coisas. Ou seja, ele, diante daquilo que já aconteceu, aparece aquela mesma voz que no capítulo de número 1 começou ali a falar com ele, falar novamente com ele. E uma porta se abre diante dele. E quando essa porta se abre, a voz diz para ele: sobe. Eu tenho comigo que esse relato aqui do capítulo de número 4 é algo tremendo que nós podemos usar e aprender e tirar muitas lições. Porque eu penso comigo que essa experiência que João ele tem, ela é uma experiência clara e exata daquilo que eu acredito que Cristo gostaria de manifestar e fazer nesse tempo na sua igreja, nesse tempo no meio do seu povo. Porque o relato que eu acredito, a experiência que João está tendo aqui nesse momento, é exatamente a experiência que eu e você estamos tendo aqui essa noite. João, eu acredito que o Senhor ele abre uma porta para ele, para poder mostrar para ele uma experiência exatamente de um culto que está acontecendo exatamente no céu. É como se o Senhor pegasse João e falasse para João: eu tenho coisas para te mostrar, coisas que vão acontecer, coisas que estão por vir, mas primeiramente eu vou te mostrar como acontece e funciona um culto no céu diante da minha presença. Eu penso que aquilo que João ele vê ali aquela noite, não sei se era noite, não sei se era dia, eu já estou me empolgando, gente. Isso não está na Bíblia, tá? Mas eu penso que a experiência, aquilo que o Senhor mostra para ele, João,
é isso que eu quero que aconteça. João, é isso, eu vou te mostrar aquilo que eu quero ver e manifestar no meio do meu povo, no meio da minha igreja. Na semana passada, nós fomos ministrados aqui por um apóstolo, e uma palavra tremenda falando sobre a atmosfera do céu. E eu vejo que João, ele experimentou desse momento exatamente dessa atmosfera. Mas ele também conseguiu contemplar toda a estrutura que ali havia no céu. Ver os anjos ali adorando. Existe ali um passo a passo diante daquele culto, assim como é aqui na terra. E olhando exatamente aqui para esse capítulo 4, eu penso que cada etapa, cada processo, cada situação aqui nesse culto serve de exemplo, tem um significado, tem uma instrução, tem algo que pode e deve acrescentar muito para as nossas vidas e principalmente para os nossos cultos, porque eu creio naquilo que o apóstolo liberou e tem ministrado aqui sobre as nossas vidas, que nós viveremos cultos aonde a presença de Deus, aonde o Senhor se manifestará de tal forma, que nós literalmente sairemos daqui, transbordando da presença e da glória do Senhor na minha e na sua vida, e se isso é uma verdade, aplauda Ele. Glória a Deus. E eu gostaria exatamente de, nesse passo a passo dessa experiência de João, nesse culto que João, ele presencia ali no céu e ver toda essa estrutura, o que isso significa para nós, ou seja, o que nós podemos aprender, o que nós podemos aprender com o céu aqui essa noite, amém? E a primeira coisa que eu gostaria de deixar, que eu acredito que João ali ele aprendeu esse dia, está em Apocalipse 4, a partir do verso de número 2. E diz: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Não preciso dizer para você quem é esse alguém que estava assentado nesse trono, mas o nosso próprio Deus. E o que isso tem a ver? O que isso significa para nós que estamos aqui, esse culto, essa noite? O que isso representa no meio da igreja do Senhor para nós essa noite? Fala que ele viu um trono, e esse trono, ele fala e ele representa a soberania, ele representa o governo, a autoridade e a presença divina. Eu creio que nós precisamos centralizar e voltarmos a colocar o trono do Senhor no centro de todas as coisas. Esse culto, o culto do Senhor, ele é um culto aonde Ele governa, aonde as coisas acontecem no tempo, da forma e da hora que Ele quer. Eu comentei aqui na minha oração com relação a uma bênção ou algo que talvez você veio buscar aqui essa noite. E já emendei a oração que independente de você recebendo ou não, algo você precisa receber. E você vai receber, você já recebeu, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus, que é saber que o Senhor Ele está no governo e que se essa noite por algum motivo, essa palavra, essa resposta, essa direção não veio, não é para você baixar a cabeça, mas é para você se preparar. E se não veio essa noite, para o próximo final de semana eu virei de novo, e com certeza, aquele que está assentado no trono, aquele que sabe de todas as coisas e que está no governo de todas as coisas, Ele sabe o tempo e a hora para poder falar e liberar a direção que eu preciso. Então acalme seu coração.
Talvez não precise e não seja essa noite, mas isso não tira Deus do governo. Isso não tira o Senhor do seu trono no sentido de destituí-lo ou diminuí-lo quem Ele é. Ele continua sendo Deus, respondendo ou não às minhas e às suas súplicas. Ainda que uma vez é certo que mais cedo ou mais tarde Ele irá responder. Mas por Ele estar no governo, por Ele ter toda a autoridade, Ele faz no tempo dEle. O trono, ele representa e fala da presença divina, da divindade do Senhor. Eu penso que o Senhor, Ele tem prazer e quer manifestar, culto após culto, mas da sua presença em minha e em sua vida. Eu penso que a presença de Deus é o combustível que vai nos fortalecendo, nos enchendo, para que a gente possa, dia após dia, diante das lutas e das circunstâncias, por mais adversas que possam vir contra as nossas vidas, nos sustentar, por saber que a presença dEle está conosco. E aonde quer que nós venhamos estar, Ele estará segurando na minha e nas suas mãos. A presença dEle se fará presente. A presença dEle nos guiará. A presença dEle irá nos direcionar. Então eu quero dizer para você que essa presença solene, sublime, divina que é o próprio Deus, ela se faz presente e ela está sobre a sua vida. Ela está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. E essa presença, ela faz toda a diferença aonde quer que eu e você estejamos. Amém? Continuando. Ou seja, a primeira lição que nós precisamos aprender, o trono de Deus, Ele está aqui. O Senhor, Ele governa a sua igreja, Ele governa esse culto, Ele governa a minha e a sua vida, Ele tem autoridade, a presença dEle se faz nos nossos cultos, no culto dirigido e direcionado a Ele. Amém? Ponto 2, a segunda coisa que eu quero deixar, que eu aprendo aqui, que nós podemos aprender com o céu, está em Apocalipse 4, versículo de número 3, e diz assim: aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Ou seja, fala que ali, aquele que estava sentado no trono, resplandecia ali um brilho, eram como pedras preciosas, pedra de jaspe, sardônio, esmeralda. Não sei se você teve já a oportunidade de ver presencialmente ou pela internet essas pedras, mas todas elas são pedras preciosas, pedras que expressam um brilho, um valor. E o que isso significa para mim e para você? Significa que nos nossos cultos, só quem tem que brilhar, quem tem que resplandecer é o Senhor. Eu penso que o Senhor, Ele chamou, e a palavra de Deus diz isso, que Ele entregou essa responsabilidade de pregar o Evangelho aos homens. Mas eu, particularmente, não confio e não acredito num culto onde o homem, ele está brilhando mais do que o Senhor. Eu penso que o Senhor, Ele pode nos usar. Eu penso que o Senhor, Ele quer fazer e manifestar a sua glória através das nossas vidas. Mas quem tem que aparecer mais do que o homem, quem tem que brilhar mais
do que eu e você no culto, independente do seu dom, independente do seu talento, independente de como você fale, independente da sua eloquência, é o Senhor. Eu caminho com o Senhor há aproximadamente 20 anos, e nesses 20 anos acompanhei e vi muitas vezes o apóstolo ministrar, e eu nunca vi na minha vida, em algum culto, ele querendo brilhar mais do que o Senhor. Eu não sei qual é a área, qual é o ministério que você se encontra aqui na igreja. Eu não sei se você já é um líder de célula. Eu não sei se você é um trabalhador. Mas, talvez, de alguma forma, o brilho do Senhor, você possa estar tentando roubar e atrapalhando que Cristo manifeste e glorifique o nome dele na sua vida. A palavra de Deus diz que a glória do Senhor, ele não divide com ninguém. Então nós precisamos entender que nos cultos, quem tem que aparecer, meu irmão, é eu e você. É eu e você, não é o Senhor. Quem tem que aparecer é o nosso Deus. Quem tem que resplandecer é o nosso Deus. Eu tenho também o entendimento que essas pedras falam de um valor, fala de algo significante, fala de algo valioso, algo precioso. O que eu aprendo e eu entendo, que os nossos cultos são coisas preciosas. Cada culto é uma preciosidade. Cada culto tem um valor inestimável. Cada culto, o Senhor, ele libera e ele faz algo novo, diferente, ele libera algo especial sobre a minha e sobre a sua vida. Nós precisamos compreender isso. Compreender que às vezes vir por culto por vir não vale a pena. Que nós precisamos vir e entregar e dar o nosso melhor, porque esse momento é um momento precioso, é um momento que pode e muda a vida de pessoas, se essas pessoas estiverem atentas, conectadas e abertas para estarem recebendo aquilo que o Senhor está liberando essa noite. O culto ao Senhor, esse momento ao Senhor, tem um valor inestimável, meu irmão e minha irmã. Então não perca isso por nada. Não venha para o culto para estar no celular, olhando, preocupado, pensando em outras coisas. Mas venha ao culto para ver o Senhor brilhar. Venha ao culto sabendo de que esse momento é um momento precioso. Eu penso que às vezes nós vemos para o culto quebrado, dia cansativo, um dia estressante, e às vezes é doloroso e é doído vir para determinados cultos, porque você está naquele dia quebrado, mas mesmo assim você se esforça, às vezes até mesmo doente, porque você entendeu a preciosidade daquilo e daquele momento. Não é mais um momento qualquer, não é mais um dia qualquer. Eu penso que o Senhor, ele não tem para nós qualquer coisa. E da mesma forma, ele não tem para nós culto após culto de qualquer forma. Mas em cima disso, eu penso que há um valor, e esse valor é manifestado através da liberação da sua palavra, através daquilo que ele faz, através daquilo que ele constrói e tem construído nas nossas vidas, a cada culto, a cada célula, a cada reunião. Nós precisamos deixar o Senhor brilhar. Deixe o Senhor brilhar na sua célula. Deixe o Senhor brilhar na sua casa. Assim como essa noite Ele está brilhando e vai brilhar nesse culto. Amém e amém. Ponto 3. Apocalipse 4, do versículo 4 ao 10.
Eu não vou estar lendo porque são muitos versículos e eu preciso acelerar aqui um pouquinho, mas ele resume e ele fala ali especificamente dos 4 seres viventes e dos 24 anciões ali diante do trono. O Senhor assentado num alto e sublime trono, ali os 4 seres viventes, os 24 anciões, o que isso fala, o que isso representa para a minha e para a sua vida. Isso significa o povo de Deus, em intensa adoração, rendido, se prostrando, lançando suas coroas àquilo que é de mais precioso. Ou seja, esses seres viventes no céu, adorando, glorificando ao Senhor, temos aqui como um aprendizado, que da mesma forma que eles adoram incessantemente ali o Senhor, a palavra fala que é de dia e noite, santo, santo, uma intensa e profunda e constante adoração. Talvez não, com certeza, o som mais limpo, mais nítido, mais maravilhoso que possa existir ali é ecoado e é lançado ali diante do Senhor, sendo adorado. E eu vejo que isso é um exemplo para nós, de que forma nós temos adorado ao Senhor, de que forma nós temos entrado na casa do Senhor e apresentado a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa manifestação de gratidão diante dEle. Eu vejo esses seres totalmente rendidos ao Senhor. Será que você está aqui nesse culto essa noite, mas essa noite ainda você continua resistindo, brigando com a palavra, preocupado com a pessoa ou com as coisas que estão ao seu lado ou você deixou lá fora, e esquecido de estar na presença dEle e entregar tudo? Aqui fala que esses anciões, quando os seres viventes começavam a proclamar e declarar que o Senhor é santo, eles ali lançavam, entendendo aquele momento, e lançavam as suas coroas, aquilo que é de valor, aquilo que talvez seja algo de governo, algo que esteja sobre a cabeça deles, por fator precioso, eles abriam mão, entregavam ali aos pés do Senhor para dizer: Senhor, só o Senhor é digno. Qual é a coroa que se encontra na sua cabeça? Qual é a coroa que talvez você tenha tido por mais precioso e tem tomado e ocupado o lugar do Senhor na sua mente, na sua cabeça, que não te deixa você estar, por exemplo, num culto hoje e se focar naquilo que está sendo ministrado, e se focar e talvez até mesmo questionar, até mesmo deixar seus pensamentos serem levados e flutuarem por outros lugares a quais o Senhor não gostaria. Porque essa noite, o Senhor, Ele quer trazer, eu penso que a cada culto, trazer o meu e os seus pensamentos cativos, para que a palavra dEle possa ser enxertada, nós possamos entender aquilo que Ele está liberando, e se prostrar, entregando tudo a Ele. Entregue os seus pensamentos, entregue as suas preocupações, e renda adoração e louvor ao Senhor. Aprenda a lançar, a entregar tudo diante dEle, porque Ele pode sim resolver. Às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus e resolver e fazer as coisas da nossa forma, como se fosse culto após culto, ou em áreas da minha vida, que eu olhasse e falasse: eu vou resolver e fazer do meu jeito, e isso realmente adiantasse.
Talvez essa noite no culto, e você olha, se fosse do meu jeito, se fosse da forma que eu gostaria, mas não acontece dessa forma, porque não é eu e você que está no controle, e eu e você estamos aqui apenas para adorar, e adorá-lo intensamente, adorá-lo com tudo que temos, se prostrando, se posicionando de joelhos prostrados diante dele, mostrando a nossa reverência, mostrando a nossa confiança e gratidão ao Senhor. Amém? Ponto 4, Apocalipse 4, 5. E ele diz assim: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O que representa esses relâmpagos, vozes, espíritos, 7 Espíritos de Deus no culto? Isso fala do poder de Deus. Isso fala da plenitude, da completude, da totalidade de Deus. Ou seja, uma manifestação de Deus por completo. Eu penso que aos nossos cultos, o Senhor, Ele quer fazer tudo. A palavra de Deus diz que Ele pode fazer tudo infinitamente mais. Isso significa, se você precisa de uma palavra de sabedoria, o Senhor, Ele tem essa palavra de sabedoria para mim e para você. Se você precisa de uma palavra de conselho, o Senhor, Ele tem essa palavra de conselho. Se você precisa de uma liberação do toque, do poder do Senhor na minha e na sua vida, o Senhor, Ele tem esse poder para liberar na minha e na sua vida. Para romper, para quebrar cadeias, para fazer maravilhas, para fazer o que for, o Senhor, Ele pode fazer. E essa atuação é manifestada e simboliza exatamente esse momento onde os relâmpagos, os trovões, o Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus estão ali nos céus se manifestando. E João, ele tem essa experiência. E ele deixa essa experiência para mim e para você como ensinamento. Que nesse culto, nessa casa, culto após culto tem poder de Deus. Culto após culto, a plenitude do Senhor, a completude do Senhor, ela se faz presente para tocar a minha e a sua vida. Então, não existe resposta que Deus não pode trazer. Não existe situação que Deus não possa resolver. Não existe aquilo que Deus, Ele não pode liberar. Para Deus, até a morte, Ele dá jeito. Quem dirá a sua família? Quem dirá o seu filho? Quem dirá a sua esposa? Quem dirá a sua célula? Quem dirá a sua casa? Ele pode dar jeito. Aleluia! Continuando aqui, senão não vou conseguir falar tudo o que eu quero. O tópico 5, Apocalipse 4, 6, ele fala aí: diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Fala do mar de vidro, claro como cristal, aonde eu entendo, isso significa para mim e para você que os nossos cultos, ele precisa de pureza. O Senhor quer manifestar a pureza dele. Ele quer manifestar e trazer clareza para as coisas. Ele quer trazer e fazer de mim e de você pessoas transparentes. O Senhor quer transparecer a glória dele na minha e na sua vida. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver a água caindo limpa numa cachoeira ou em algum lugar, e como é belo, e como aquilo ali é cristalino. E aquela visão é maravilhosa. Exatamente essa visão. Eu penso que é a visão daquilo que o Senhor quer manifestar e trazer de clareza, de limpidez. A pureza
ela fala de algo que não foi adulterado. O Senhor quer fazer de mim e de você pessoas puras diante dEle. Aonde não há o adultério, aonde não há nada adulterado. Quando eu falo de adultério, porque vem daí a questão, através de ser adulterado. E eu estou falando exatamente de algo que foi modificado. O Senhor, Ele quer modificar a minha e a sua vida, mas segundo a vontade dEle. Talvez anos caminhando com o Senhor, e você já esteve lá no ápice, você já esteve glorificando, já esteve no altar, e as coisas aconteceram, e você se afastou. E hoje talvez, quando você olha, você vê uma pessoa totalmente adulterada, mudada, mas não no sentido positivo, mas houve um retrocesso na sua vida. O Senhor essa noite, Ele está te chamando, e Ele está te convocando novamente. Vem, porque eu quero purificar a sua vida. O culto do Senhor é um local onde a pureza dEle se manifesta, e nós somos tocados e constrangidos por ela. Na semana passada, enquanto o apóstolo ministrava, e eu fui para casa com aquela palavra no meu coração, e o coração ardendo, eu falei, cara, que palavra, que negócio louco. E eu confesso para você que eu não consegui dormir à noite, por causa daquela palavra. Porque aquela palavra passou a noite inteira, remoendo no meu coração, tocando no meu coração, e eu virava de um lado e só vinha a palavra no meu coração. Eu penso que da mesma forma a pureza de Deus, ela precisa ser algo que precisa se manifestar e estar inserido nas nossas vidas, que vá nos levar realmente a nos incomodar. Culto após culto, eu entrei e estou saindo da mesma forma, não, tem algo de errado. Se eu estou num culto do Senhor, e a palavra do Senhor, a palavra que a própria palavra de Deus diz, que ela, quando é liberada, ela tem poder, ela vem com o efeito de nos fortalecer, ela vem com o efeito de nos encorajar, ela vem com o efeito de nos consolar. É impossível, num culto na casa do Senhor, nós recebemos uma palavra, e essas três coisas não se manifestar. Se o culto é de Deus, se Ele se faz presente, se a palavra é dEle, talvez a gente não saia dançando, pulando, celebrando, cantando, entrando nos mantos, eu não sei. Mas com certeza essas três coisas, ou uma delas, vai se manifestar na sua vida. E essa noite o Senhor, Ele quer sim te encorajar. Essa noite sim, o Senhor, Ele quer te fortalecer. Talvez as lutas tenham tentado te tirar da rocha. Esse tempo todo talvez você construiu a sua casa na rocha, a sua casa está firme, mas as lutas estão difíceis e você sente que parece que vai cair, vai quebrar, vai despencar, mas o Senhor está te dizendo, essa noite, eu estou segurando as tuas mãos, eu te protejo, eu se faço presente aí, e a tua casa, as minhas mãos estão sobre ela. Não se deixe abater. Somente adore a Ele. Aquele que é digno, se é para Ele, pode ser mais forte. A minha e a sua casa é do Senhor. A palavra do Senhor diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vejo e eu profetizo que a pureza do Senhor manifestada essa noite nesse culto, ela está tocando a sua casa, ela está constrangendo o seu lar também. Essa pureza que eu e você recebemos aqui essa noite,
porque o culto é dele, e no culto dele essa pureza é manifestada. Essa pureza está visitando, entrando no seu lar, na sua família, tocando a sua casa e constrangendo a cada um deles, porque eles não continuarão na sujeira, porque aonde a pureza, aonde a manifestação do Senhor, o inimigo corre, a sujeira corre, e a transparência é manifestada. Eu e você precisamos nos apresentar diante de Deus transparentes. Eu e você precisamos nos apresentar diante de Deus com clareza. Será que a clareza no teu coração está aqui hoje? Será que você sabe de fato aquilo que você veio buscar essa noite aqui na presença de Deus? Porque às vezes parece que nem nós temos clareza daquilo que nós queremos. Eu sei de uma coisa, e hoje foi falado por diversas vezes quanto à questão do céu. E uma coisa eu tenho muito clara: eu quero ir para o céu. E quero ir para o céu, não simplesmente ir por ir para o céu, mas quero ir e estar no céu, porque o meu Senhor, aquele que vive para todo sempre, Ele está presente lá, e eu quero estar aonde Ele está, aonde Ele se faz presente. E essa noite, se Ele se faz presente a cada culto, ali também eu vou querer estar, porque o meu Senhor se faz presente ali. Amém e amém. Glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor para me beber uma água. Estou encerrando, tá? Apocalipse 4, verso 6 e 8. Diz assim: e diante do trono havia algo parecido como... Calma aí. Isso mesmo, 6 e 8. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Versículo 8. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. O que eu aprendo aqui, o Senhor quer nos ensinar, que esses 4 seres, eles eram cheios de olhos. Haviam olhos espalhados que cobriam todo o seu corpo, debaixo das asas. E eu penso que esses olhos que significam para nós nos cultos, recebermos a visão de Deus, enxergarmos a Deus nos nossos cultos. Nós precisamos desfocar os nossos olhos nos cultos de outras coisas, para que a gente possa ver e enxergar aquilo que o Senhor está falando e fazendo. Talvez a cada culto a gente venha e aquilo que nós gostaríamos de estar recebendo, às vezes não recebemos. E não foi por culpa nossa. Quer dizer, do Senhor. Mas às vezes foi por culpa nossa. Porque estamos no culto, mas os nossos olhos não estão nele. Os nossos olhos, eles estão focados e direcionados para outras coisas e para outros lugares. Eu penso que culto após culto, os nossos olhos, eles precisam estar centrados no trono do Senhor. Eles precisam estar centrados e focados na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor está falando para mim e para você. Precisamos olhar e enxergar aquilo que Deus tem feito e está fazendo nas nossas vidas. Talvez você chegue aqui hoje e fale: mas o que eu tenho para dizer e falar daquilo que Deus fez na minha vida? Talvez eu não tenha nada. Mas se você talvez não tenha um testemunho, algo específico para contar, talvez se você olhar para o lado, você vai ver um irmão ou uma irmã, que ela e ele têm sim algo para contar da parte do Senhor
que o Senhor fez. Talvez você não esteja enxergando na sua vida, porque ainda há uma caminhada a ser percorrida. Ainda há coisas que precisam estar sendo modificadas e o Senhor está preparando e fazendo. Mas na vida desse irmão, você pode olhar e enxergar e ver o Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos ver, experimentar e ver como o Senhor é bom, o quanto o Senhor é bom. Essa noite o Senhor, Ele te trouxe aqui, para que cada um de nós possamos experimentar da sua bondade, contemplar da sua bondade, enxergar a sua bondade, por podermos estar aqui reunidos e cultuando o nome dEle, por poder estarmos aqui adorando diante da sala do trono. Alguns se referem exatamente a essa passagem como a sala do trono. Eu penso que a sala do trono, aonde eu e você podemos enxergar o Senhor, aonde uma porta se abre, é esse lugar. A porta se abre na igreja, a porta se abre nos cultos, para que nós possamos não descer, mas para que nós possamos subir e ir de encontro ao nosso Deus, subir e ver as verdades que Ele quer manifestar, enxergar, ter visão e visão de Deus. O Senhor, Ele quer te dar essa noite visão para que você possa enxergá-lo como nunca antes, ter uma visão do Senhor totalmente diferente da qual você teve e tem tido durante esses anos todos de igreja, de ministério ou longe da presença de Deus. Eu penso que culto após culto, o Senhor, Ele quer nos dar e manifestar uma visão nova, uma visão diferente de quem Ele é. Amém e amém. Último tópico para encerrarmos. Apocalipse 4, 9 e 10. Ele fala assim: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram, aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade existe e foram criadas. O que eu aprendo aqui, o que o Senhor nos ensina com essa adoração, com esse culto no céu. E eu entendo aqui que o significado é que no céu não há divisão na adoração diante de Deus. O culto, ele é um momento de adoração, ele é um momento de celebração, a igreja se reúne para adorá-lo. Mas, segundo essas passagens, falam que tanto os 24 anciões, como também os 4 seres viventes, o céu ali está, de uma certa forma, na sala do trono, reunido para adorá-lo. E quando se fala e se trata de adoração, não se fala daquilo que eu acho, daquilo que eu gosto ou daquilo que eu quero. Talvez hajam gostos, hajam práticas que talvez você prefira. Louvores, formas, jeito de orar, de adorar. Mas uma coisa é certa, no céu não existe diferenciação no sentido de gerar problemas e trazer divisão e contenda. Todos ali entram num só espírito, nenhuma só concordância para adorar ao Senhor. O que o Senhor está querendo falar para nós? Não importa o jeito que você adora. O que importa é que o meu e o seu espírito, o meu e o seu coração, ele esteja unânime, culto após culto, visando uma única forma de engrandecer ao Senhor. Uns levantam as mãos, uns se prostram, uns choram, uns pulam,
Uns glorificam, uns ficam sentados, uns mais quietinhos, mas da mesma forma, independente. O importante é que não haja divisão e contenda. Eu não consigo enxergar nesse texto e ver anjo querendo ver as coisas acontecer do seu jeito. Não toque essa música hoje porque eu não gosto tanto dessa música. Não faça isso desse jeito. Não coloca esse pregador porque eu não gosto tanto assim. Eu não consigo enxergar uma divisão ao ponto que haja problemas e contendas. Eu penso que problemas nós teremos e vamos ter sim, mas como homens e mulheres de Deus, cabe a nós dar o passo para resolver. Talvez você chegou aqui a esse culto essa noite e de uma certa forma por uma situação mal resolvida, uma situação talvez distorcida, haja uma divisão, aonde você está no culto essa noite e tem alguém que sequer você consegue olhar, alguém que sequer você consegue cumprimentar por uma situação que foi gerada. Mas o Senhor, essa noite, Ele está te chamando, resolva isso. Como você quer adorar ao Senhor? A palavra de Deus nos ensina que certa vez, quando uma pessoa foi levar ali a sua oferta diante do altar, ele simplesmente, vou deixar a minha oferta aqui e vou primeiro resolver o que eu preciso resolver. Se eu e você queremos ser um adorador, nós precisamos resolver todo e qualquer tipo de pendência, principalmente dentro da igreja. Aqui nós falamos que nós somos um corpo. Agora pense, uma perna querendo ir para um lado e uma perna querendo ir para o outro. Na semana passada o apóstolo deixou uma lição de casa para cada um de nós, que durante a semana era para que nós estivéssemos ouvindo a ministração dele na semana passada. E absolvendo, aprendendo e colocando tudo aquilo que foi ministrado em prática. Aí entra a pergunta. Quantos pregadores, quantos louvores, quantas outras coisas eu e você fizemos durante a semana. Agora, quantos de nós conseguimos pelo menos uma vez olhar, ouvir a ministração que foi ministrada a semana passada? Nós queremos a atmosfera do céu, nós queremos um lugar de glória, mas nós não queremos ser obedientes, nós não queremos. E nós precisamos essa noite mudar isso. No reino de Deus não há divisão. Se eu e você queremos ser verdadeiros adoradores, nós precisamos nos unir. Os nossos problemas nós vamos resolver. Vamos sentar, vamos conversar e vamos andar, vamos marchar, vamos segurar nas mãos até mesmo daquele que por outro momento tivemos algum tipo de situação. Mas nós não deixaremos isso roubar a glória que o Senhor quer manifestar na minha e na sua vida. Amém? Se coloque de pé, por favor. Eu penso que são ensinos poderosos da parte do Senhor. O culto no céu, que é um reflexo. A sala do trono, que é um reflexo daquilo que Deus, Ele quer fazer e manifestar nas nossas vidas, nos nossos cultos, dia após dia. Certo dia alguém questionou, se o culto não anda, se o culto não vai e não acontece da forma que eu quero ou que eu gostaria, de quem é a culpa? A culpa é de Deus? A culpa é do pregador? A culpa é minha que estou sentado? De quem é a culpa? Eu confesso para você que eu não tenho essa resposta e dizer de quem é a culpa. Eu só tenho uma resposta para te dizer essa noite e dizer que eu sei quem não é o culpado. Quem não tem culpa é Deus, porque eu penso que essa manifestação, esse exemplo que João viu, é o exemplo que ele quer fazer e manifestar, culto após culto, uma atmosfera de adoração, estarmos na sala de trono, estarmos vendo tudo aquilo que Ele pode e quer manifestar na minha e na sua vida. Amém e amém. Durante eu lembrando dessa ministração, o Senhor me fez lembrar algo que aconteceu por algumas vezes lá atrás, quando eu estava começando. Aproximadamente, acho que um ano ali de culto, eu comecei a ter sonhos.
E eu tive umas sequências, não lembro precisamente quantas vezes isso aconteceu, mas foram algumas, com certeza, pelo menos 3 vezes. Eu tive o mesmo sonho. E naquele sonho, eu estava na sala da minha casa, criança. Eu sei que era eu no sonho, não sei explicar, mas eu sei que era eu. Eu era uma criança no sonho. E eu estava na sala da minha casa. Eu estava na sala da minha casa brincando ali com um carrinho. Brincando, olhando para o teto, aquela coisa de criança. E eu lembro que nesses sonhos, daqui a pouco, algo começava a brincar comigo. Os meus brinquedos começavam a se manifestar e a brincar comigo sozinho, a voar e vir em minha direção. E eu ficava espantado, como que esse brinquedo pode fazer isso? Como esse brinquedo pode se manifestar dessa forma? E ele começava a flutuar e brincar comigo. E eu lembro que no meu questionamento, quando isso começava a enxergar tudo aquilo, no meu questionamento, eu simplesmente começava a chorar. E quando eu começava a chorar nesses sonhos, uma presença de Deus começava a tocar e encher aquela sala que eu estava. E mesmo pequeno como criança, eu tinha certeza que era a presença de Deus, era Deus que estava presente naquela sala. Mas naquele mesmo momento, eu saía daquela sala e eu era transportado, e eu era levado para um local totalmente diferente. Era uma sala. E era uma sala totalmente branca, um tipo de branco que eu não sei descrever. Talvez branco como a neve, mas um branco resplandecente com sons. E eram sons muito diferentes. Eram sons que eu nunca tinha ouvido e escutado aqui nessa terra. E eu lembro que eu só chorava no sonho e glorificava. Eu não via ninguém no sonho, mas eu tinha certeza que ali era um local especial. Era um local que o Senhor estava me levando, estava me permitindo estar. E um detalhe: o tempo todo que eu estava nesse sonho, eu sentia como se eu estivesse sendo carregado no colo. Eu despertava, o sonho ia até aí, e eu despertava. E todas as vezes que eu despertava chorando, glorificando a Deus, orando em línguas, uma glória, uma presença de Deus no meu quarto, tremenda. Eu sei que nós viveremos esses tipos de culto. Eu quero declarar e profetizar, culto após culto, como diz a palavra de Deus, uma porta está aberta no céu. Uma porta está aberta, e essa porta está aberta, e o Senhor está dizendo para a sua igreja: sobe. A sua adoração, ela tem que subir. O Senhor está te chamando para adorar, não de longe. O Senhor está te chamando para conhecer o Senhor, não de longe, não simplesmente de ouvir falar, mas o Senhor está te chamando essa noite para colocar em prática, para viver passo a passo que foi falado aqui essa noite desse culto. E eu quero dizer que essa noite e a partir de hoje, culto após culto, você vai entrar aqui com uma visão diferente, sabendo que o trono do Senhor, ele se encontra, ele se faz presente nesse lugar, sabendo que o Senhor tem algo para liberar, sabendo que eu preciso estar na presença de Deus com clareza, sabendo que eu preciso estar na presença de Deus, e a minha adoração, ela tem que ser incessante, ela tem que ser intensa, para que eu possa viver e ir além nas maravilhas dele. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Pai, eu quero orar com meus irmãos. Eu quero te agradecer por essa palavra. Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor possa ter dado entendimento.
entendimento, Pai, que cada um precisa e ter absolvido da melhor maneira possível, Pai, o que foi falado aqui essa noite. Para que a prática, para que a verdade, meu Deus, praticada, seja, meu Deus, o que vai fazer a diferença no caminhar, Pai, de cada um dos teus filhos. Ó Senhor, nos ajuda a ter, Pai, compreensão e enxergar e ouvir e ver o Senhor nos dizendo aqui essa noite: há uma porta aberta no céu. Ei, igreja, sobe. Ei, igreja, sobe para me adorar. O céu não vai descer, mas eu e você vamos subir. João é uma representatividade da igreja. Ele representa a igreja, ele representa eu e você. E eu e você essa noite, nós precisamos ouvir a voz que nos diz: sobe, sobe, porque eu vou te mostrar coisas que ainda estão para acontecer. Sobe, porque eu vou te mostrar a verdadeira adoração. Sobe, porque eu vou te ensinar verdadeiramente como devemos adorar na casa do Senhor, como devemos nos comportar diante da presença dEle, como devemos estar diante da presença daquele que vive para todos sempre, digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Obrigado, Jesus. Consagramos a Ti esse tempo, essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.